nós estamos muito. Eu compartilhei com vocês, mais uma vez, o Catecismo Menor de Westminster, e nós estamos justamente. Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa muito interessante, muito importante, todos nós devemos saber, né? Que são as consequências, os efeitos da, dessa santificação, né? Dessas bênçãos que os que creem, eles desfrutam, não só nessa vida, mas também na, na vida além, a vida do além, né? Como nós dizemos, a vida do além, aqueles que recebem na hora, o que os cristãos, ou melhor, o que os crentes ou os que creem em Cristo recebem na hora da morte. Então, nós vamos falar um bocadinho sobre esse assunto. E eu acho que é muito importante, até porque nós viemos falando, né, sobre a questão da vocação eficaz, depois vimos quais são as bênçãos que os que foram chamados eficazmente, eles acabam por receber. Então, vimos a justificação, vimos a adoção, vimos a santificação, e agora vamos entrar justamente nessas bênçãos, nesses benefícios que os que creem recebem, né? Existem bênçãos nesta vida e existem bênçãos na vida por vir, né? Então, nós estamos na pergunta número 36. Eu vou compartilhar com vocês essa pergunta 36. A pergunta 36, deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui. Bom, vamos lá. Pergunta número 36 está aí diante de vocês, acredito. Percebem aí agora? Estão a ver? Então, o nosso Catecismo Menor, ele vai fazer justamente essa pergunta aí. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação? Vocês se lembram que nós falamos que tanto a justificação como a adoção, elas não são sentidas por nós. Quer dizer, nós, quando cremos em Cristo, ou quando estamos a ser regenerados, nós não vamos passar pela experiência para dizer assim, eu fui justificado, eu senti que fui justificado, porque essa justificação é um ato, é uma ação onde ocorre fora de nós, né? Nós vimos isso. E também a adoção. Embora que a adoção e a justificação, elas são experienciadas, são sentidas enquanto estamos a nos santificar, né? Os sentimentos, as experiências, elas são, na verdade, uma consequência, um efeito e não uma causa. E isso é muito importante nós falarmos sobre a questão das experiências de fé, que não como uma causa, e sim como um efeito. Quer dizer, você, embora seja pecador e miserável, eu também sou, né? O que ocorre? Ocorre que nós passamos pela experiência da justificação quando vivenciamos o arrependimento, né? Vivenciamos, por exemplo, o sentimento de arrependimento, de conversão, de mudança, é o que nós chamamos de metanoia, que é o arrependimento.
Quer dizer, quando nós passamos todos os dias por esse processo de arrependermos-nos, pedirmos perdão, vivenciarmos paz no nosso coração, todas essas experiências, elas não são causa, mas elas são efeitos, consequências dessa justificação. É claro que isso não poderia acontecer, nós não iríamos experimentar esses benefícios se não fôssemos justificados e adotados. Na questão da adoção, nós nos lembramos que existem evidências internas e evidências externas. Eu estou apenas a revisar aquilo que a gente já veio falando nesses dias últimos aí. Então, existem evidências internas. Por exemplo, um dos versículos do apóstolo Paulo, ele nos diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, existe uma evidência interna. A palavra de Deus nos diz que você pode experimentar ou testificar de que é um filho de Deus, uma vez que o próprio Espírito Santo também testifica em seu coração. Quer dizer, é esse aspecto da certeza, da segurança. Mas isso não está apenas baseado no seu sentimento. Isso já é efeito. O que você deve levar em consideração é o que está prometido nas Escrituras. Porque se as Escrituras estão a afirmar que aqueles que são filhos de Deus o recebem a crer, ou crendo, e o recebem de modo que se tornam filhos de Deus, e isso que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, João 1,12. Né? João 1,12 diz que nos diz João 12 mesmo? Podem falar de cor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito bem. Então, aqueles que creem no seu nome recebem o direito de serem filhos de Deus. Eu não sei se sou filho de Deus. Né? As pessoas podem perguntar, e como eu sou filho de Deus? Como eu sinto que sou filho de Deus? A grande questão é, a palavra de Deus está a dizer, está a afirmar. Então, a nossa fé, ela é objetiva. Nós cremos nessa palavra. E é ela que nos diz o que diz. Se diz o que diz, então, ela é a verdade. Se ela é a verdade, se ela é absoluta, então, fiquemos seguros dessa verdade. Quer dizer, todos esse processo de justificação, adoção, santificação, eles passam, sem dúvida alguma, pela crença de que a palavra de Deus é palavra de Deus. Não é? Não é uma igreja, não é um pastor, não é um homem, não é uma instituição que está a dizer a você que você é um filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz inúmeras vezes, várias vezes, a respeito dessa questão da segurança. Bem, nós não vamos falar agora sobre a questão de segurança. Nós vamos falar no momento certo sobre segurança da salvação. Por quê? Porque é impressionante, por exemplo, o aspecto de que existem pessoas que creem em Deus, mas não têm segurança da sua salvação. Pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não têm segurança, certeza de que, ao passarem desta vida para outra, estarão com Deus. Então, a questão da certeza é muito importante. Então, veja lá, pergunta número 36, diz aí, quais são, vou pedir a Sânia para ler para nós. Sânia,
leia a pergunta e a resposta dessa pergunta 36 para nós. Faz favor. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas procedem? Então, tem aqui as respostas. As bênçãos são certeza do amor de Deus, a paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. E aqui embaixo tem as referências. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, percebamos aí, mas com toda confiança, veja, essas bênçãos, elas procedem porque a palavra de Deus atesta, ela testifica, a palavra de Deus é que diz, não é? Isso não é um dogma da igreja, nem uma parte da tradição da história da igreja, não é? Mas isso é a palavra de Deus que está dizendo. Não é? Então, a primeira, certeza do amor de Deus, primeira bênção, certeza do amor de Deus. É interessante que aqui não tem nenhuma bênção de saúde física, emprego, prosperidade. Aqui não tem nada disso, né? Você percebe que as bênçãos, elas são essencialmente espirituais. É claro que pode envolver também a questão física, biológica, mas nós estamos aqui a enfatizar as questões que são fundamentais, né? Então, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, e Romanos 5, 1 a 5, eu acredito que a Margarete está conosco também, não tinha percebido. Seja bem-vinda. Então, a Fernanda ainda está conosco também. Então, notemos aí, Romanos 5, 1 a 5. Podemos ler aí o texto. Vou pedir ao Edmundo para fazer essa leitura. É possível? Por favor, irmão. Romanos 5, 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem, então percebamos aí que essa é a primeira, ou as primeiras bênçãos, não é? As primeiras bênçãos. Primeiro, certeza do amor de Deus, e depois, então, paz. Quando você lê o capítulo 5, 1 a 5, você vê, justificados, pois, pela fé, primeiro, temos paz com Deus, quer dizer, temos acesso, temos comunhão, né? Essa paz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é, veja, a ênfase está em Cristo. Todas as bênçãos decorrem de Cristo e por causa de Cristo e em Cristo. E por isso que é fundamental que aquele que está em Cristo, né, todas essas ênfases de bênçãos, de efeitos e consequências, de todas essas ações espirituais, elas só ocorrem na vida de alguém porque tal está em Cristo, através de Cristo. Então, versículo 2, pelo qual temos acesso ou entrada a esta graça.
quer dizer, temos comunhão, é a via de acesso, como se através de Cristo, Cristo seria a via de acesso para que nós pudéssemos receber esta graça. Não é? Depois, então, não somente isso, nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz a paciência esperança. Desculpe, paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, através de quê? Através do Espírito Santo. Então, nós temos aí certeza do amor de Deus, paz em nossa consciência, gozo, alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque ele, por obra graciosa, não há nenhuma expectativa humana para que nós possamos alcançar essa graça através de esforço pessoal, né? Aumento da graça e perseverança. O versículo, capítulo 14 de Romanos também, a carta de Paulo aos Romanos, também nós encontramos isso. Capítulo 14, versículo 17, diz aí, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, não é comida. A alegria não é da comida nem da bebida. Não é? É impressionante como as igrejas de hoje se reúnem para comer e beber, não é? É impressionante. Embora que comer e beber faz parte da comunhão, mas há muitos que, se não houver isso, eu me lembro muito bem, por exemplo, quando nós fazíamos o jantar lá no Brasil, fazíamos o jantar de final de ano na igreja. Aí as pessoas que nunca apareciam na igreja, uma vez por ano, estavam lá, porque naquele dia, naquela noite, tinha o jantarzinho da igreja, né? Então, todo mundo queria pegar lá, fazer uma participação, né? Então, mas esse aspecto espiritual, o reino de Deus não envolve fundamentalmente aspectos de comer e beber. Né? Essa ênfase do comer e beber aqui tem uma tendência maior para chamar a atenção dos romanos para com aquilo que nós chamamos dos efeitos da comida e da bebida. Né? Então, como hoje as pessoas, elas são... Hoje não, sempre foi. Nós somos extremamente ligados ao ventre, não é? Nós somos ligados ao ventre, porque nós sempre estamos dependendo de saciar a nossa necessidade biológica. Então, muitos de nós trocamos, muitos trocam a fé pelo satisfazer. Comida e bebida tem a ver com satisfação, né? O reino de Deus não veio para satisfazer o estômago nosso. Eu acho que é essa a grande lição, né? Nós não viemos aqui para... Você não entra na igreja para tomar parte na união de mocidade para poder se casar, né? Tem muita gente que é assim, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu estava a fazer um exame, quer dizer, conversando com uma pessoa, um senhor que queria ser batizado na igreja, tornar-se membro da igreja. Então, eu perguntei para ele, estava com o conselho da igreja, aí eu perguntei para ele, e aí, então, irmão, por que você quer ser batizado? Eu disse, olha, ele respondeu, pastor, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou uma pessoa que posso muito ajudar a igreja,
posso ser eleito para vários cargos, eu tenho uma série de facilidades para conseguir a questão de refeição, para quando a gente quiser fazer um almoço na igreja. É por isso que eu quero ser batizado. Aí, tá vendo? É assim, as pessoas, infelizmente, acabam por se perderem nesse aspecto da sua espiritualidade, né? Elas são sempre perderam a noção de que o reino de Deus não é comida nem bebida e nem se tornar alguém público, né? Mas é isso aí. Vamos em frente. João 1,16. João 16, vou pedir ao Luiz Fernando para ler João 1,16, justamente capítulo 1 de João, versículo 16. Por favor, Luiz. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É isso que nós recebemos, né? Então, o aumento da graça, graça sobre graça. Então, essas são bênçãos espirituais que a nenhum outro ser no mundo pode ser conseguido, conquistado, senão através dessas bênçãos da adoção, da justificação. Não é? Filipenses 1,6. Filipenses 1,6, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Quer dizer, a ênfase da perseverança. Não é? É a perseverança que nós temos uma das doutrinas mais belas que nós entendemos que seja a perseverança dos santos. Quer dizer, aquele que é recebido no reino, que participa, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, do seu pecado, da sua miséria, ele vai perseverar nesta grande bênção de Deus, que é estar em Cristo. Né? E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, nós também temos outra declaração aqui, que é justamente a respeito da nossa fé, e agora de maneira mais íntima, ou mais intimista. Vou pedir a Raquel para fazer essa leitura. Raquel, está possível aí? Sim, sim. 1 Pedro 1, 5. Isso. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se ao último tempo. Então, mediante a fé, veja só, graça, fé sempre estão ligadas. Graça, fé, sois guardados, ou sois escondidos, né? Sois seguros. Então, não vai depender exclusivamente de nós apenas, embora que nós também corroboramos nesse processo de santificação. Né? Sois guardados no poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no último tempo. Ok? Alguma coisa que chamou a sua atenção aí nessas perguntas? Pergunta, pastor. Como nós podemos corroborar com esse processo de santificação? Como é que nós podemos corroborar? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2,12. Veja aí o que nos diz Filipenses 2,12. É isso que o apóstolo nos diz. Perceba aí. Você já pode ler. Posso ler? Então. Pode ler, sim. Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que a santificação, embora seja uma obra livre do Espírito Santo, ela também ela é um ciclo que conosco se retroalimenta em nossa vida. Por isso que nós somos chamados a operar a nossa salvação. Ou a palavra mesmo é desenvolver a nossa salvação. É verdade que o Espírito Santo está em nós, mas esse aspecto da santificação, ela é um processo de conhecimento desse Espírito Santo. E por isso você tem que trabalhar no aspecto da sua interioridade. Você tem que trabalhar os aspectos que falam diretamente à sua paixão, às suas paixões, os seus pecados, a sua miséria, a sua experiência com Deus. Operar a salvação é interessante que essa mesma palavra, veja como é algo que se retroalimenta em nós. De um lado, nós, agora, nesse aspecto da santificação, você tem operar a vossa santificação, ou desenvolver a vossa santificação. E no versículo 13, se você perceber aí, no versículo 13, você tem aí, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É interessante, né? É como que, às vezes, um paradoxo. A obra é do Espírito Santo, é ele que opera, mas a nós também cabe o desenvolver, o trabalhar. E como é que nós fazemos isso? Agora vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Não, podemos pegar do versículo 5. Veja aí quais são o que nós entendemos por desenvolver a nossa salvação, né? Capítulo 3, versículo 5 diz: mortificai. Percebem aí? Mortificai. Em outra versão, eu acho que é uma outra palavra. Fazei morrer. Fazei, pois, morrer. Pois, é isso. Mas a palavra é mortificar, quer dizer, matar. É isso que diz. Matem, pois, quer dizer, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, apetite desordenado, tem a ver com as paixões desordenadas, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, e ninguém vai para o céu se for avarento, hein? Esse é um problema sério. Então, a avareza, que é a idolatria, quer dizer, justamente. Depois, um pouco mais à frente, você tem o versículo 8. Veja o versículo 8, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da boca. Versículo 9, não mintais uns aos outros. Versículo 10, então, nos dá aqui as razões, né? Quer dizer, todo esse processo de santificação envolve, em primeiro lugar, aspectos internos, né? Internos. Eu preciso trabalhar o meu interior. Eu preciso deixar de ser apaixonado pelas coisas desse sistema. E a palavra correta é desapego. E é uma das coisas que mais nosso Senhor Jesus tocou no seu Sermão da Montanha. Se você abrir o texto de Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai perceber aí que as ênfases é justamente no aspecto do desapego. E ele vai nos dizer aqui a respeito de oração, de jejum, de esmolas, relacionamento com pessoas, questão
do tesouro no céu, não é? Não tem como, porque a nossa espiritualidade passa pelo nosso bolso. Não é? A nossa espiritualidade ela vai passar pelo aspecto do que nós estamos acumulando. Veja que a palavra ela está relacionada ao acúmulo, e santificação tem a ver com o desapego. Então, esses aspectos dessa pergunta que a Raquel fez, né? Desculpe, mas eu levei muito tempo para responder essa pergunta. Mais alguma coisa que envolva essa pergunta 36, meus irmãos? Alguém quer contribuir ou falar alguma coisa, por favor? Fique à vontade. Pastor, corroboração é a mesma coisa de colaboração? Pode ser. Corroborar quer dizer somar. Okay. Pode ficar à vontade, Keren. Não, era só isso, essa é a dúvida, porque eu não conhecia essa palavra. Tá certo. Corroborar vem de dar força, fortificar, comprovar, confirmar, fortalecer. Epa, olha aí o dicionário. Nada, querida. Eu vou falar, viu? Essas mulheres, eu não sei não, viu? Irmão Luiz, irmão Edmundo, eu estou ficando com medo dessas mulheres, porque elas tá tudo na ponta da língua ali, ó. Não é não? Hein, Sânia? Muito bem, vamos em frente. Vamos à próxima pergunta. Pergunta 35, 36 nós já conversamos, a 37. 37. Olha só agora, nós estamos falando das bênçãos que nós recebemos durante a vida, né? Vocês percebem? Durante a vida nós recebemos todas essas bênçãos. E na hora da morte, não é? Na hora da morte, existe alguma bênção que nós recebemos? Veja que coisa interessante. Durante a vida, nós recebemos essas bênçãos espirituais. E na hora da morte, como é que vai ficar? Né? Vamos ver aí, vou pedir a Ana Maria, será que a Ana Maria está podendo ler com a Rimena? Eu acho que não. Ela estava dando jantar para a Rimena, pastor. Certo. Então, quem é que pode nos ajudar aí com a leitura dessa perguntinha? Keren, pode nos ajudar aí com a pergunta número 36? Desculpe, 37. Sim. Então, por favor, leia a pergunta e a resposta. Quais são as bênçãos que os que creem recebem de Cristo na hora da morte? As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade, imediatamente entram na glória e o corpo que continuam usando, unidos com Cristo, Os corpos... Desculpe, eu atrapalhei. Descansam da sepultura até a ressurreição. Muito bem. Então, nós temos aí o que acontece com alguém que crê, que exerceu a sua filiação, né? Que viveu a sua filiação como filho do Senhor, filha do Senhor, na hora da morte, né? Não sei se você já pensou sobre isso, mas precisamos pensar. E nós precisamos ensinar as pessoas na igreja a morrerem bem. Não é? As pessoas estão muito preocupadas em viver bem. Sim. Nós precisamos ensinar as pessoas da igreja a morrerem bem. Saber o que vai acontecer com elas e alimentar esse aspecto do que vai acontecer na vida delas na hora da morte. Não é?
Eu não sei se você já pensou sobre isso. O que eu vou enfrentar nesse momento da minha passagem, não é? Porque a morte já não é fim, não é? Mas é uma passagem. Os cristãos do Oriente, eles chamam de a grande passagem, não é? A grande passagem. Imaginem só, nós estamos caminhando justamente para essa grande passagem. E essa deve ser a maior glória da nossa vida. É impressionante como nós alimentamos e somos alimentados por esse aspecto secularizado da sociedade. A sociedade diz que a morte é um fim. Nós vemos a morte como uma maldição, né? E nós começamos a ver na Bíblia que a morte não é uma maldição, ela é uma grande bênção para nós. É claro que para aqueles que estão em Cristo, os que não estão em Cristo, sim, é um grande desespero, é uma grande tragédia, né? Mas aqueles que estão em Cristo, eles devem se alegrar, né? Eu conheço um pastor lá, que foi do meu presbitério, que ele, antes de morrer, já estava bem velhinho, ele fez a gravação do sermão que ele queria que, no dia da sua morte, pudesse ser colocado o áudio para as pessoas ouvirem. Algumas pessoas vão dizer assim, esse homem ficou maluco, né? Mas ele havia já feito um sermão em áudio, tinha gravado, para deixar gravado para quando ele estivesse ali no caixão, todos pudessem ouvir a mensagem. É uma coisa assim impressionante, né? Mas são coisas que nós não alimentamos e nós não ensinamos. Nós precisamos ensinar as pessoas. A igreja existe para ensinar as pessoas a essa grande passagem, passarmos da morte para a vida, né? Nós estamos passando. Então, é impressionante como isso é fundamental, né? A segurança da vida eterna, o encontro com Cristo, isso é fenomenal, né? Então, vamos ver aí quais são os primeiros benefícios na hora da morte, ok? Vamos ver aí o que acontece, o que vai acontecer com a sua alma, com a alma dos fiéis, dos que creem, na hora da morte. Então, primeiro, vamos passar por um aperfeiçoamento em santidade. Então, vamos ver aí alguns textos. Apocalipse 14. Pastor, Oi? Sim? coloque o PowerPoint, ele não está apresentado, ele só está Desculpe. na sua tela. Pronto. Pronto, obrigada. Desculpem. Então, vamos lá. Apocalipse 14. Vamos ver aí. Luiz, ajuda-nos. Apocalipse 14, 13. Vamos ver. A quarta voz, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Muito bem. Primeira coisa que nós precisamos continuar aqui não é fazer como o pessoal de Tessalônica, né? O apóstolo Paulo vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, vai dizer que alguns da igreja de Tessalônica não trabalhavam mais, não faziam suas boas obras, porque estavam a esperar a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma, né? Então, ele é firme nesse aspecto, né? Então, aqui ele nos diz, o texto diz, e ouvi uma voz dizendo, felizes os mortos
que desde agora morrem no Senhor. Sim, a grande diferença é aqueles que morrem no Senhor e aqueles que não morrem no Senhor, né? Sim, para que descansem dos seus trabalhos, das suas obras, das suas fadigas, e as suas obras os acompanham, os sigam. Então, o que ocorre? Ocorre que há um aperfeiçoamento em santidade. Naquele mesmo momento da morte, nós, quando morremos no Senhor, nós nos tornamos especialmente felizes, né? Somos felizes. Isso é maravilhoso, né? Lucas 23, 43. Então, vamos ver aí. Lucas 23, 43. A Ludmila está conosco. Tem mais alguém? Eu não estou conseguindo observar, verificar aqui. Temos a Ludmila. Sim, pastor, está aqui. Oi, Ludmila. Temos o Johnny também, que está conosco. Então, Ludmila, lê para nós, por favor, o texto aqui de Lucas 23, 43. Veja o que ocorre aí nesse episódio de Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que quando nós dizemos que as almas são aperfeiçoadas em santidade, imediatamente entram na glória. Veja que o Senhor Jesus não disse, olha, você vai esperar aí no caixão, sua alma vai ficar aí dormindo no interior, na tumba, não é? Você vai ficar aí. Não, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é um aperfeiçoamento em santidade, mas também é uma entrada imediata. É como num abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, né? Quer dizer, você não vai como a igreja romana. A igreja romana, não sei se parece que já foi, o Luiz deve saber melhor que eu, não sei, a respeito do purgatório, Luiz. A igreja romana, o Papa parece que já eliminou esse andar aí, né? Esse nível. Eu não sei dizer, não saberia. Mas eu ouvi dizer que o Papa, acho que foi o Papa, esse anterior ao Francisco, ele foi decidir a respeito de que o purgatório já não existe mais, né? Quer dizer, você não entra num limbus, né? Quer dizer, o limbus infanto, a Igreja Católica possui um dogma chamado de que as crianças que morrem sem batizar, elas são enviadas para o limbus infantum, quer dizer, é o ambiente dos infantes, que eles vão ficar ali naquele limbus até adquirirem aperfeiçoamento para progredir para o céu, né? Através das missas, através das rezas, né? Então, você também tem aqueles que não morrem bem, né? Aqueles que não morrem bem, eles entram no purgatório, espiam os pecados lá, mas não foi nada disso do que o ladrão recebeu, né? O ladrão recebeu, hoje estarás comigo no paraíso, né? Keren, você levantou a sua mãozinha? Sim, pastor. Então, o senhor quer dizer que, como o ladrão da cruz, ele reconheceu Jesus, então Jesus falou que hoje ele estaria no paraíso. O que é que acontece, então, com as pessoas que não recebem Jesus quando morrem? A sua alma vai para onde? Então, se pusermos dentro daquela imagem do Lázaro e daquele homem pobre que estava na sua porta, o Lázaro estava com o pai Abraão e o homem estava
sofrendo. Então, a alma da pessoa que não recebe Jesus, que morre e que não morre com Deus, ela vai estar a sua alma vai estar num lugar de sofrimento, e a alma da pessoa que morre em Cristo vai para o céu, vai com o Senhor e está com o pai Abraão, como diz lá naquela... É isso mesmo. É duro, mas é verdade. Por isso que o tempo que nós temos aqui, nós precisamos nos aperfeiçoar em santidade. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz claramente ali, claramente, não tem reencarnação, não tem volta. Olha, foi justamente isso que o rico, não é? Naquela parábola, pediu ao pai Abraão, né? Que ele permitisse que alguém lá do seio de Abraão pudesse voltar para avisar os parentes. Olha, porque aqui é um lugar terrível. E então o pai Abraão disse, olha, nessa parábola, Lucas capítulo 18, eles têm a palavra, eles têm a Bíblia. É a Bíblia que eles têm que ouvir, né? Bom, vamos ver aí, Hebreus 9, 27, quem pode ler para nós? A Fernanda tem condição de ler? A Fernanda está conosco? Ela pode ler? Será que está com a Bíblia? Pastor, eu estou sim. Ok. Só um minutinho. Qual o senhor disse? Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Isso mesmo. Para responder aí a pergunta da Keren. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem. Então, está ordenado. Não tem segunda ordem, só tem uma. Né? Está ordenado morrer em uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, Keren, as pessoas que morrem no Senhor, elas também vão passar pelo juízo. Mas os que não morrem no Senhor, eles já são julgados e já são... porque, na verdade, veja, não existe dois caminhos, né? Não existe dois caminhos. A influência da Igreja Católica é muito forte na vida das pessoas. Então, a Igreja Católica diz que tem dois caminhos, e nós sempre dizemos que tem dois caminhos, mas não tem dois caminhos. Não existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Não existe isso. Existe só um caminho para Deus. O outro é continuar na mesma situação, porque todos são pecadores, todos estão no pecado. Esse é um grave problema nosso. Nós acabamos ensinando uma coisa que a Bíblia não diz, que existem dois caminhos, né? Se você vai ser julgado e vai para o inferno, você vai continuar sem Deus, da mesma maneira como você vivia aqui. Então, não existe essa diferença. Agora, quanto àqueles que morrem no Senhor, as suas almas, então, entram diretamente e instantaneamente na glória. E o que mais? Vamos ler aí, Atos 7, 55 e 59, quando nós dizemos que os corpos que estão unidos a Cristo, veja só, os corpos que estão unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. Então, nós vamos, o que ocorre agora? Ocorre que
Nós entramos, a nossa alma entra na glória, entra no paraíso, e os corpos, o nosso corpo, que continua unido a Cristo, misteriosamente, eles vão permanecer aqui até a ressurreição, né? Atos 7:55 é a experiência de Estevão. O Johnny está conosco? Johnny? Estou, pastor, estou de ouvinte. Ah, está de ouvinte, então... Mas posso ler, me diz. Então, tá bem. Lê para nós Atos 7, 55, 59 e a Ludmila, também Filipenses 1, 23, Ludmila, faz favor. Então, vamos ouvir aí a leitura do Johnny. Atos 7, do 55 ao 59, certo? Não, são os dois versículos, 55 e 59. 7:55 diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Muito bem. Então, é a experiência da morte, experiência de morte do Estevão. Ele vê a glória. É interessante esse aspecto da experiência, né? Veja que Atos não é um livro normativo. É bem importante nós dizermos isso. Atos não é um livro que normatiza a experiência. Nós não podemos usar Atos dos Apóstolos para determinar a padronização de uma experiência. Isso aqui é uma experiência única de Estevão. Ele vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, vê a glória, e ele ainda diz no versículo 56, ele diz: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem, e que está em pé à mão direita de Deus. E aí, então, versículo 59, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito, né? Então, esse é uma experiência de morte. Nós vamos ter uma série de números de pessoas que experienciam a morte, né? Essa passagem. Muitos perderam a vida debaixo de uma grande dor, né? Mas outros não, né? Vamos ver aí mais um versículo para a gente conversar? Alguma pergunta que houver? Vou pedir a Ludmila, Filipenses 1, 23, e aí eu aproveito a Keren. Por favor, Keren, abra em Hebreus 12, 22 e 23, para a gente ver qual igreja que nós estamos entrando, ok? O que nos diz aí Filipenses 1, 23? Filipenses 1, 23. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha a palavra do apóstolo Paulo, né? O desejo de estar com Cristo e mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Foi isso que você leu, não foi? Sim, pastor. Então, ele tem o desejo de partir, né?
Muito bem. E agora, Hebreus 12, 22, 23. Vamos ver aí, para a gente conversar um pouco sobre esse material. Ok. Hebreus 12, 22 a 23. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos com firmeza. É esse mesmo? Hebreus 12? Sim, Hebreus... Não, eu estou em... eu estava em 10, desculpa. É o 12, 22 e 23. Eu estava no capítulo 10, desculpa. Ok. Ok. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Muito bem. Então, vejam aí com quem nós vamos nos encontrar assim que fecharmos os olhos, os que estão em Cristo. Chegastes à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, às miríades de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Deus justo juiz. Muito bem. E então, alguma questão sobre isso? Edmundo, fala. Pastor? Sim? E então? A Keren queria falar? Oi, Keren. Sim, ele pode falar primeiro, depois eu faço a pergunta, ou para fazer. Ele fechou o microfone. Ok. Eu tinha uma pergunta desde aquela hora que o senhor disse que nós, as pessoas que não morrem em Cristo, eles ficam normal, como já estão. Então, digamos assim, que eu vou falar com uma pessoa sobre isso e essa pessoa tem aquela mentalidade de dizer, eu vivo bem, eu vivo muito bem nessa terra aqui, eu não quero servir a Deus, eu quero saber só de fazer as coisas que eu gosto. Então, se o inferno for aqui como aqui na terra então está muito bem, estou bem, não preciso de ir para o céu. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que o senhor diz? Não, veja só, a situação nossa aqui é uma situação muito privilegiada, apesar da miséria do ser humano. Porque nós ainda temos o Espírito Santo aqui, nós ainda temos a graça, nós temos as bênçãos da graça comum em nosso tempo aqui. A realidade da condenação, porque a palavra inferno, ela é extremamente... Ela foi contaminada por uma tendência bem medieval, né? Porque nós pegamos o único texto bíblico que fala sobre ranger de dentes e tal, e damos uma conotação ao inferno como se o inferno fosse realmente uma experiência de labaredas, de enxofre, etc.
quando, na verdade, a palavra inferno ela é traduzida, ela é traduzida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, com grandes variações. Mas, se você quiser melhorar a abordagem de uma pessoa com quem você vai ter liberdade para falar sobre isso, a verdade é que a nossa situação vai passar por uma situação de juízo. O que determina, o que é importante para nós é a questão do juízo. Por quê? O juízo é que ele determina a condenação eterna ou a salvação eterna. E nessa questão da condenação eterna, não quer dizer que o inferno tem labaredas de fogo e enxofre, mas a condenação é a ausência da graça. A ausência da graça. E é isso que nós ainda estamos a ter aqui. Nós estamos a receber ainda a graça de Deus por meio das múltiplas operações do Espírito Santo. A graça comum e a graça especial. Mas a graça comum é favorável a todos os homens, né? Então, a pessoa diz assim, bom, eu vou... Depois que eu morrer, a minha alma vai para... E a questão não é só essa. A questão é que, após esse período intermediário, porque a alma separada do corpo, nós chamamos de período intermediário. Então, ainda essas almas que estão já julgadas e estão banidas, a palavra é banimento, né? Estão banidas da graça de Deus, elas retornarão aos seus corpos. E é justamente a pergunta próxima que nós iríamos, eu acho que não dá mais tempo, mas não sei aí se dá tempo, mas é justamente esse aspecto da pergunta número 37. Veja só, ou melhor, 38. Quais são as bênçãos que os que creem recebem de Cristo na ressurreição? Porque nós falamos muito do céu, mas falamos muito pouco da ressurreição. Porque estar no céu não é o limite para nós, percebem? Por exemplo, eu vou morrer com Cristo, eu vou morrer no Senhor e vou para morar com Ele no céu. Mas você não vai ficar no céu, certo? Você não vai ficar no céu. Você vai voltar. Você vai voltar. A sua alma vai se reunir ao seu corpo novamente. Você me pergunta assim, mas como é que vai acontecer? Eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Por quê? Porque Cristo disse. Então, a questão que o paraíso celestial, ele tem um período só. Ele tem um período. A eternidade vai ser vivida corporeamente. Não sei se estou me fazendo entender aqui. Mas é justamente isso que... Ficou dúvida na literalidade do inferno. Então, como é o inferno? Como é que a gente pode entender? É como eu disse. A Igreja Católica... Sim, ok, pode falar. É como eu disse, é o banimento da graça de Deus. É um local, sim. Não sei onde é. É um local, sim, mas é um local sem a graça de Deus. Pelo contrário, é um local onde Deus estará
eternamente atormentando, porque ele há de jorrar, de jogar toda a sua ira definitiva e eterna sobre todos. Por isso que inferno, claro, é algo terrível. Não dá nem para nós mensurarmos aqui, nem aquilatarmos, nem definirmos. Mas é algo que é terrível. Por quê? Porque vai se constatar o que diz Apocalipse 20. Então, você vai a Apocalipse 20, no versículo número 10, e você vai ver aí o que diz. Apocalipse 20, 10. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Veja que aí é o aspecto da simbologia, né? Onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados. Essa ênfase aí do tormento. Por quê? Porque a ira de Deus vai continuar sobre o mal. O mal vai existir sempre, tanto quanto a ira de Deus existirá sempre, não é? Porque Deus não vai derramar a sua cólera sobre este mundo aqui. Deus há de manifestar a sua justiça através da sua ira sobre aqueles que viveram desordenadamente, sem estar em Cristo. Por isso que essa é a graça de Deus. Eu não sei se me fiz entender aí, Edmundo. Então, sim. É correto afirmar que Deus não fez o inferno para a sua criatura humana? Veja só, eu quero colocar em palavras mais fáceis. O inferno, ele está designado para todos aqueles que não estão em Cristo. O que corresponde dizer que os que não foram salvos e que não foram eleitos, eles permanecem na mesma situação, contudo, numa condição agora de condenação eterna, justamente por causa do início, de que todos estão separados de Deus. Veja, nós acabamos por achar, às vezes, que o ser humano ele é bom, não é? Ele é bom, então ele tem um aspecto de bondade. Então nós ficamos a perguntar assim, puxa vida, como é que Deus pode permitir uma coisa dessa, né? Um bom pai de família, que sempre fez alguma coisa de bom para os seus filhos, né? Como pode, por exemplo, uma pessoa ser assassinada, ser inocente, né? Na sociedade de hoje, a sociedade ela imprime isso em nós. Quando, na verdade, segundo a visão nossa, é de que não existe essa designação para Deus. Não existe essa designação. A pessoa é boa, né? Ela é uma pessoa fez coisas boas, então ela tem um lugar lá junto de Deus, né? Quer dizer, a questão aí é extrema. Nós somos extremamente pelagianos, né? Pelágio foi um filósofo, um escritor, um doutor da igreja. Pelágio foi alguém que disse que o homem ele tinha um aspecto de bondade, por isso ele não ia ser condenado, né?
Então, temos essa ideia de que as pessoas são boas. Então, é isso que é terrível, porque nós não percebemos e não vemos como Deus vê. Né? Nós não vemos como Deus vê. Então, é isso que, quando nós damos de cara com essa realidade, toda aquela ideia de bondade nossa, né? Cai por terra. Então, é muito sério. Nós estamos tratando de questões assim muito sérias. E para nós percebermos que o ser humano ele está cego, ele continua cego e vai continuar. Nós chegamos a dizer assim: Jesus te ama, não é? Como eu fico impressionado, por exemplo, quanto mais eu vejo as propagandas de fé, né? O pessoal diz que está fazendo evangelismo, mas é nada mais que propaganda, né? Isso é um ponto de vista meu. Eu fico impressionado a maneira como nós queremos ganhar as pessoas, né? Jesus ama você, dê um sorriso. Né? Aí nós cantamos aquela música, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto só, sorriso certo, cheio de fervor, né? E dizemos, olha, Jesus ama você, dê um sorriso, né? Ou então nós vamos fazer o dia do abraço, nós vamos para a praça, levamos uma faixa assim, você quer um abraço, né? É o evangelismo do abraço. Então, nós Pode abraçamos. mais, pastor, por causa do Covid. Jesus não quer mais abraço, não, por causa do Covid, viu? Dispensou o abraço. Essa mulher me quebra no meio, viu, Ludmila, Edmundo? a Sânia. Ai, Jesus, é assim, viu? Essas mulheres, eu não sei não. Elas estão tomando o mundo. Ou querem. Eu acho que as mulheres de Cabo Verde não são assim, né? Mas é isso, meus irmãos. Olha, são assuntos muito sérios. Nós estamos tratando de... eu, às vezes, choro por dentro quando eu percebo que o movimento evangélico atual ele tem sido triste. Eu não posso nem qualificar esse movimento evangélico de hoje. Né? Mas eu gostava de dizer uma coisa, pastor. A primeira vez que eu ouvi sobre essa perspectiva da morte, saber morrer, quando me falaram acerca do inferno, de uma outra perspectiva, só o fato do inferno ser a ausência de Deus foi o que mais me chocou. Não era se tinha labareda, se tinha alguém espetando, se estava quente, se passava dos 40 graus, mas era a ausência de Deus. Imagine você viver eternamente sem essa ausência, com a ausência de Deus. Isso choca. Então, a questão fundamental é o que nós estamos a fazer com a nossa vida aqui, no sentido de que nós temos que jogar fora aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, isso é uma tristeza. É outra frase de efeito que os calvinistas resolveram abusar dela. E nós abusamos dela, irresponsavelmente abusamos dela, dizendo, eu estou salvo, eu acredito em Cristo, eu entreguei minha vida, eu fui batizado. Olha, vai ter muita gente batizada que no julgamento, no grande temível dia do julgamento final, vai ficar do lado esquerdo. E, quer dizer, desculpa, eu não quero nem falar de esquerda aí, porque hoje está tão direito e esquerdo, né?
mas há muita gente. Então, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é uma tragédia. Por quê? Porque da mesma maneira que ele diz que eu te salvo por graça, ele diz operai a sua salvação, né? Ludmila, tem alguma dúvida? Ludmila. Pastor, não, eu não estava conseguindo ouvir bem, estava aproximar-me para ouvir. Ah, tá. Tá com gripe? Você. Nossa. Johnny, tá aí firme. Margarete Cruz. Margarete não era Matias, né? Agora mudou para Cruz. Ela era Matias antes de casar. Depois que casou, ficou Cruz. Eu fiquei... eu era Trancoso. Agora eu sou Bueno. Sou mais do que Trancoso. Sou super boa. Olha só. Olha, a minha esposa já disse aqui que foi 1h10 minutos. Então, eu quero pedir permissão para encerrarmos. Senhor Luiz Fernando, dá-nos um oi da sua voz. Oi. Olha, Fernanda, tudo bem aí, Fernanda? Pastor, tudo bem. Eu até peço desculpas a vocês que eu estou com a câmera desligada. Não tem problema. 9 dias que eu tomei a Pfizer e estou toda bagunçada. Os efeitos aqui foram terríveis. É muita tosse, muita coriza, muitos espirros, dor de cabeça. Estou até medindo aqui a febre aqui, mas está tudo bem, graças a Deus. Então, esperamos que você melhore. Eu também passei por um tempo assim também. Né? Sim, tá difícil. É desagradável, né? Muito. Querida. Olha, um abraço aí para o André. Olha, irmãos, então ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos, vamos falar mais sobre ressurreição e depois entramos na questão dos meios de graça que o Senhor vai nos permitir usar durante esse tempo que estamos a viver aqui. Eu espero em Deus piamente que esse tempo de estudo possa motivar vocês a se entregarem mais, assim como eu também sou desafiado a me entregar mais ao Senhor todos os dias e a lutar contra o meu pecado e a lutar contra a minha miséria. E eu espero que vocês estejam a lutar também. A vida do cristão é uma vida de permanente luta, né? Eu não sei quem foi, acho que foi o diabo mesmo, que foi num púlpito de uma igreja e começou a dizer que quando Cristo entra na vida de alguém, está tudo resolvido, né? É assim? Está tudo resolvido. Você tem tudo, você é cabeça e não é cauda, alguma coisa assim, né? Então, Jurelma, nós estamos terminando. Muito bom você estar aqui conosco. Boa noite, pastor. Boa noite. Vamos continuar orando pela Jurelma. Está sempre aí com os meninos, né, Jurelma? Sempre. O Ari entrou por um bocadinho e depois foi embora. Nós também estamos orando pela Janete, que é amiga da Jurelma. A Janete também faz parte do nosso grupo. Temos outras que não têm podido entrar. Amigas também do Aristóteles, como é a Ludmila, a Jurelma e a Daniela também, né? Muito bem. Sim. Os meninos estão bem, Jurelma? Estão bem, sim, na graça de Deus, estão bem. Muito bem. Muito bom. Muito bem ver você, viu? Muito bom. Olha, obrigada. Keren, Deus abençoe, Keren. Amém, muito obrigado. Você tá firme aí, hein, Keren?
E o Johnny aí fica firme também, Johnny. Amém, pastor. Obrigado. Igualmente a todos. Então, Luiz, fica firme aí, Luiz. A Ludmila vai fazer uma oração para a gente terminar. Vamos orar com a Ludmila? Vamos. Está bem, pastor. Então vamos orar. Oremos a Deus. Desvenda os nossos olhos, Deus, para que contemplemos a maravilha da tua lei. Porque nós queremos, Deus, a cada dia te conhecer, saber quem tu és, assim como a tua palavra ela nos fala, para nos aproximarmos ao trono da graça. Aqui estávamos nós, ó Deus, para aprender mais de ti. Queremos, Pai, te agradecer por este tempo, por este momento que temos em comunhão com os irmãos, onde sentamos para ouvir, aprender e saber, ó Pai amado Senhor, acerca do Senhor, do teu reino. Muito obrigada, Deus, pela vida do pastor, pela sua disponibilidade e pela vida, Pai, de cada irmão que está neste lugar. Deus seja com a irmã que está doente, eu esqueci meu nome. O Senhor, o Pai amado, tem visto as suas dores, o que ela está passando. Que o Senhor, o Pai amado, cure ela, Pai, que passa toda a febre, toda a tosse que ela está sentindo e que ela possa se sentir melhor nos dias que estão por vir. Te agradecemos, Deus, pelo ensino que recebemos hoje e pedimos que o Senhor guarde esta palavra, Deus, em nosso coração para nós não percamos contra ti. Rei da Glória, entregamos nossa noite, nossa caminhada e nossa semana nas tuas mãos, confiando que o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.